Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o início da colheita da safra de inverno no Rio Grande do Sul. Trigo, canola e, é lógico, os desafios que os produtores têm enfrentado nesse ano 2024 e também de olho no início da safra, da semeadura dessa próxima safra em várias regiões. Para poder fazer um balanço do que está acontecendo, principalmente neste início de safra, nós vamos até Porto Alegre conversar com o presidente da FECOAGRO, da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Paulo Pires já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, presidente. Satisfação é minha, né? Falar com vocês é uma satisfação muito grande sempre falar sobre, né, as perspectivas e o momento que o Rio Grande passa. Então, realmente, nós temos aí o início da safra, né, que vinha se apresentando com um potencial produtivo no Rio Grande do Sul muito grande, só que o excesso de chuva que houve nos últimos dias, né, trouxe uma expectativa de o que nós vamos ter na qualidade na colheita. Nós temos recém o início, né? Nós não temos nem 10% da safra do Rio Grande do Sul colhida, então nós ainda não temos um resultado claro de que qualidade e que volume de trigo nós vamos obter da colheita no campo. Bom, a colheita já começou nas áreas mais quentes daí do estado, mas o clima tem sido uma constante preocupação para o produtor gaúcho, não, presidente? Essa tua observação, a gente não quer aqui se fazer de vítima, a gente durante um longo período a gente tentou mostrar isso para o ministro Fávaro, para o ministro Pimenta, né, que era aqui da questão da enchente, né? Por quê? Porque nós tivemos 2 anos de estiagem nas culturas de verão e tivemos esse ano 24, marcado aí por excesso de chuvas. Aí nós acreditamos, plantamos 1.320.000 hectares de trigo, uma área um pouco menor que a do ano passado, mas uma área importante, né? E infelizmente ela vinha muito bem até agora, os 40 do segundo tempo, né? E aí deu essas chuvas no Rio Grande do Sul, acreditamos nós que ainda vamos ter uma boa safra de trigo, mas existe esse certo ponto de interrogação, né? Que esses trigos que estão sendo colhidos, por exemplo, eles apresentam variações, né? Temos trigos excelentes e temos trigos que não têm a qualidade desejada, que ela principalmente para a questão de panificação, né? Então, eu frustraria vocês até nesse momento de dizer que nós não temos uma questão clara do que vai acontecer na colheita do Rio Grande do Sul. E a colheita do Rio Grande do Sul iniciou, isso é importante dizer, nessas regiões mais quentes do estado, que colhe primeiro, né, que é nas Missões, praticamente na fronteira oeste ali do Rio Grande do Sul. Então, nesses lugares avançou um pouco a colheita, e isso que eu disse, existe uma diversificação de produção, de produtividade e de qualidade do produto colhido. Bom, até porque o produtor ele não abandonou a tecnologia, mesmo com as dificuldades, problemas de crédito, incertezas, ele foi adiante na vocação e principalmente na necessidade da permanência e de honrar as contas, né? Que não param de chegar, né, presidente? Eu acho que o mais importante é ressaltar essa questão da persistência, não digo resiliência, né, mas principalmente persistência do produtor gaúcho. É muito importante essa colocação, porque o produtor, assim, quanto mais parece dificuldade é apresentado, entendeu? O produtor, ele se conscientiza que ele tem que fazer mais bem feito, né? Nós temos, por exemplo, com preços deprimidos, se nós comparar aí com o passado recente, nós temos preços deprimidos nas culturas de verão, soja, milho, talvez o arroz fique um pouquinho de lado aí, né? Temos preços depreciados na canola, temos preços depreciados no trigo, mas o produtor ele tomou a seguinte decisão: eu posso até reduzir um pouco minha área, mas eu vou fazer uma lavoura bem feita. E isso, o cooperativismo do Rio Grande do Sul também sempre pregou isso e vem pregando isso, inclusive para a próxima safra de verão, né? Que é o plantio da soja, já que o milho, praticamente todo o milho do Rio Grande do Sul está plantado. Mas na safra de verão é muito importante você frisar isso, porque esse é o sentimento que se tem
do produtor e das cooperativas do Rio Grande do Sul. Quer dizer, vamos plantar até um pouco menos? Pode ser, mas vamos plantar bem plantado, vamos plantar dentro da tecnologia, inclusive, né, nos adaptando ou nos moldando a essa previsão climática que nós temos aí para o Rio Grande do Sul, que é hoje uma laninha fraca. Bom, de qualquer forma, o clima, né, se deixar e o produtor continuar tendo todo esse incentivo, entre aspas, próprio, né, e das cooperativas, no caso, né, essa questão política, inclusive, no finalzinho, a gente ressalta, destaca com o senhor. Agora, a diversificação também nessas culturas de inverno passou não só o trigo, mas o produtor optou também pela canola, né? Isso tem sido uma constante. É uma alternativa nesse momento em que os custos estão elevados e, é lógico, as incertezas presentes, presidente? Exatamente, a gente está colocando isso, a gente trouxe pesquisadores, né, aí de nível nacional para mostrar para o produtor a situação toda, né, a precificação, principalmente, né, a precificação dos produtos agrícolas em relação aos outros anos, ela não é atrativa. O Rio Grande do Sul já tem uma tradição de não vender muito produto na frente, né? Então cria esse desafio de nós cada vez, e o produtor não gosta muito de ouvir isso, mas a gente tem que dizer, né? Cada vez a gente tem que ser mais eficiente, né? Então cada vez a gente tem que produzir mais com menos, o que é um desafio para todos nós, não só na agricultura, não só no agro, mas como todas as cadeias, né? Como todos os negócios, produzir mais com menos sempre é um desafio, né? E nós estamos pregando isso dentro de uma realidade, o produtor está entendendo a mensagem, por isso que a gente vê que os investimentos dos produtores em maquinário, investimento até em áreas novas, enfim, eles se reduziram de uma forma muito acentuada, né? O produtor hoje, e eu acho, a nossa análise é que é uma decisão acertada, ele está mais focado em ter renda, em ter resultado, né? Principalmente por área. Ou seja, ele vai diminuir o seu endividamento, que existe no Rio Grande do Sul, isso é inegável, por 2 safras frustradas de verão, e a safra de verão que é o grande sustentáculo, né? E essa safra de inverno, ela sendo boa, ela tendo uma boa comercialização, ela vai dar aquele impulso para o produtor para pelo menos dar uma capitalizada na propriedade no sentido de pagar essas contas mais urgentes, né? Porque realmente a necessidade do Rio Grande do Sul de recompor o seu agro, de recompor essa alavancagem que existe nos seus produtores, ela é muito forte, né? Então, esse é o sentido de praticamente todos aqui, e aí realmente eu gostei muito da tua colocação. Você pode chamar isso de resiliência, pode chamar de persistência, enfim, o importante é que o agricultor gaúcho não desiste, né? O agricultor gaúcho persiste em alguma atividade que dê renda para elas, e o Rio Grande do Sul tem essa característica. Essa renda pode ser de verão e pode ser de inverno. Aí o produtor é que vai escolher o que plantar. Bom, agora, de qualquer forma, na tentativa de recompor o caixa, né, os produtores aí estão com a corda no pescoço, por dizer assim, não estou exagerando, muitas situações, depois dessa questão do mês de maio, né, lixiviamento, né, de muitas áreas, né, praticamente anos, né, de cultura, né, ali de trato com a terra, foram levados pelas enchentes em várias regiões, né, presidente? Agora, o produtor está buscando alternativas, e essa alternativa vem dessa safra, que teve um custo de produção também alta, mas que pode render alguma coisa, algo para ele dar continuidade. Como é que está essa questão toda? Eu fiz uma pergunta um pouco longa, né? Talvez uma abordagem um pouco mais longa para perguntar exatamente como é que está o produtor hoje, o acesso ao crédito, né? Tem muito produtor negativado por aí, presidente. A situação do Rio Grande do Sul realmente não é boa, né? Isso é inegável. Nós sempre tratamos isso de uma forma muito clara, né? A não ser alguma coisa de pequenos produtores, nós nunca pedimos anistia, nós nunca pedimos para passar borracha em nada, né? O que nós pedimos é condição de produzir. Até de certa forma, principalmente em relação ao Rio Grande do Sul, nos surpreende essa previsão da Conab, né? Se hoje a norma é ser otimista, né? Só falar coisas boas, a gente até entende isso. Então, se vê uma previsão de safra, né? Uma previsão de área,
E em cima dessa área de intenção de plantio, se faz uma previsão de intenção de colheita, né? E aí se divulga para o mundo todo, não, nem vou dizer para o Brasil, né? Com a intenção daqui a pouco de depreciar preços ainda mais. Não é isso que nós pensamos, né? Nós pensamos que o Rio Grande do Sul, principalmente, e aqui eu vou me deter ao Rio Grande do Sul, até como presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul precisa de condição para produzir, nós precisamos de financiamento na hora certa, nós precisamos de resolver essas questões de endividamento do passado que não foram ocasionados por incompetência nossa, foram ocasionados por condições climáticas severas, né? Então nós temos que tratar isso, eu acho que com uma coisa mais clara, mais cristalina, né? Não está chegando aqui na base esses resultados de renegociação do produtor, enfim, se coloca o recurso lá, dura 10 minutos, né? Porque a demanda é muito alta. Então, nesse contexto todo, eu acho que é muito importante que vocês, né, da imprensa, repercutam isso, né? Não como uma crítica, mas como uma constatação de que política pública, ela existe por quê? A política pública existe justamente para nós superarmos obstáculos, superarmos desafios que se apresentam em determinados momentos, né? Então, eu acho que hoje, a pandemia foi assim, né? Eu acho que hoje é um momento importante, principalmente para o Rio Grande do Sul, de se rever os conceitos macroeconômicos, enfim, de financiamento e criar uma condição especial através do governo federal, porque o governo estadual não tem esse alcance, né? Então, criar uma condição especial para a recuperação da capacidade produtiva do Rio Grande do Sul. É uma atenção especial a quem produz alimento, né? Principalmente para o brasileiro, para o mundo todo, está aí, precisa ter esse incentivo. Os recursos anunciados, discutidos, debatidos, foram, de alguma forma, irrisórios perto da necessidade, ou mesmo que esses recursos tenham sido anunciados, né, disponibilizados, muitos produtores não tiveram acesso ao presidente. Como é que fica essa situação? Né? Continua muito grave essa situação de recursos, acesso a esses recursos que foram disponibilizados pelo governo federal? Como é que está essa relação? Olha, Pedro, a gente está brigando muito nesse bom sentido, tá? Brigando, que eu quero dizer, é conversando, né? Conversando com as autoridades do governo federal. A gente entende que existe uma pressão muito grande na sociedade com a questão fiscal do Brasil, né? Mas realmente o que foi, né, estendido até agora, na prática, para os produtores do Rio Grande do Sul, não é suficiente, né? Não é suficiente e até eu diria que é muito pífio, né? Então nós temos que realmente ter uma política, vamos dizer, mais clara, tá? Eu acho que tem que ter, como eu falei antes, no bloco anterior, uma política pública clara da situação que o Rio Grande se encontra, né? E eu até diria que, comparado com a pandemia, por exemplo, nós temos só o Rio Grande do Sul com esse problema tão sério da alavancagem, né? Ninguém está pedindo, eu vou repetir, perdão, ou para passar borracha. Nós estamos pedindo condições para produzir. E temos certeza absoluta que, a não ser alguns produtores, principalmente daquele epicentro da cheia ali, que ali foi devastador, né? No restante do Rio Grande do Sul, nós conseguimos sim ter uma perspectiva de produção. Basta com isso, basta que o governo federal, através dos mecanismos que existem, dos bancos públicos, dos bancos privados, né, tenha uma compreensão que nós passamos por um momento especial. Então, eu acho que não é uma coisa difícil e nós sempre fomos parceiros de diálogo, de conversa. Dia 8 de maio nós tivemos a primeira conversa com o ministro Fávaro, depois continuamos, tivemos muitas conversas, como eu falei, com o ministro extraordinário, o Paulo Pimenta, né? E com outros representantes do governo, sempre no sentido de nós nos situarmos no momento em que nós vivemos e a necessidade, né, como tu diz, de produzir alimento e de recuperar esse setor econômico do Rio Grande do Sul que é tão importante, que é a produção agropecuária. Bom, é só fazer um comentário. O próprio ministro Haddad comentou, inclusive com o produtor Lucas Scheffer, né, que esteve à frente de alguns movimentos aí no Rio Grande do Sul, que ele desconhecia, nas palavras do ministro Haddad, a extensão dos problemas e o prejuízo levado aos produtores, né? Só fazendo um comentário nesse sentido, presidente. Bom, agora as cooperativas, né, têm um papel fundamental
né, no apoio desses produtores, né, porque eles não param, né? A produção não para, não é isso, presidente? Perfeito, Pedro. As cooperativas têm um passivo, inclusive, nos seus, dentro de si, né? Você sabe que as cooperativas, nós temos essa ideia aí, né, que as cooperativas financiam uma grande parte dos produtores que não têm esse acesso ao crédito, principalmente ao crédito equalizado, né? Acabam as cooperativas financiando esses produtores. Nós construímos, junto com o ministro Fávaro e o ministro Pimenta, uma alternativa para as cooperativas, né, ter um tipo de uma proteção sobre os produtores que devem na cooperativa, para esse produtor não parar de produzir, né? Esse produtor não pode deixar de plantar, isso aí seria o fim, daí ele não vai pagar nem a cooperativa, nem seus compromissos fora, né? Então nós criamos um programa, infelizmente, agora por último, o programa se limitou bastante no valor, né? Antes era simplesmente as cooperativas apresentar um valor específico no sentido de que tenhamos nomes que seriam dirigidos esses recursos, né? Mas agora se reduziu bastante. O número inicial que a gente falava seria de um teto de 2,8 bilhões para as cooperativas do Rio Grande do Sul, e hoje nós temos uma norma aí que, infelizmente, tomara que mude. A gente tem muita expectativa, principalmente que sempre se disse que o ministro Haddad e o presidente Lula eram conscientes do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que nós aumente esses recursos aí, afinal, vou falar eu acho que por umas quantas vezes já estou assistindo nisso, né? É um momento delicado para o Rio Grande, e eu acho que ele merece uma atenção especial com uma política pública de retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E a gente fica muito feliz quando se sabe que o ministro da Fazenda e o presidente da República estão conscientes de que isso aí é preciso. Sem dúvida nenhuma. Presidente, agora só para poder abordar essa questão da Conab, né? Ela vem superestimando poucos números, principalmente para o Rio Grande do Sul. O senhor acha que houve uma superavaliação da colheita, da safra aí no Rio Grande do Sul, para esses números apresentados recentemente ou não? Olha, eu respeito muito a Conab, né? Vi a divulgação aí através do nosso presidente da Conab, um gaúcho, né? O Edgar Preto. Agora, uma coisa é tu programar, né? Que eu vou daqui a Porto Alegre a 80 por hora, eu não vou furar nenhum pneu, eu não vou precisar parar para abastecer, eu não vou precisar parar para nenhum posto. A agricultura tem uma influência muito grande do fator clima e de outros fatores, inclusive recursos, né, na hora certa. Então, eu respeito muito o cálculo que foi feito, mas nós não pensamos assim. Nós entendemos que tem umas coisas na realidade do nosso dia a dia, da nossa vida, que elas são meio contraditórias. Aqui no Rio Grande do Sul houve um debate muito grande depois da exposição de Esteio, né, que é uma grande exposição que nós temos aqui, porque houve um recorde de compra de maquinário. Aí nós tínhamos uma coisa contraditória, né? Tem um produtor dizendo que não tem dinheiro para plantar e, no entanto, o produtor bate recorde de compras. E isso aí tem que ser mudado. Na realidade, o que nós temos? Na realidade, nós temos uma saia justa, que todo promotor de uma feira, né, ele não pode anunciar um público e uma venda na feira menor que a do ano anterior. Né? E a Conab parece que está com a mesma dificuldade, ela tem dificuldade em entrar numa realidade que nós podemos ter frustração de safra, então existe sim uma expectativa de uma safra, mas não existe esse anúncio para todo o mundo. Já o americano começa a precificar lá na Bolsa de Chicago preços mais baixos, por quê? Porque o Rio Grande do Sul, o Brasil, vai ter uma produção aí de mais de 165 milhões de toneladas de soja. Claro que hoje o mundo, a informação, ela flui muito rápido. Desde o momento que o mercado tiver uma sinalização que a Argentina, que Brasil, que os Estados Unidos têm safra normal, nós vamos ter um excesso de oferta aí que vai fazer com que se deprecie os preços da nossa soja. Só para dar um exemplo. Né? Então, é importante isso. Nós temos a questão climática, vou repetir novamente, como um fator fundamental na definição de colheitas, né? Então o anúncio é válido. Agora, o anúncio não pode ser um anúncio assim desprovido de dizer assim, se tudo der certo, o clima ajudar e todas as condições der certo, nós vamos ter um recorde de safra. Agora, não propagar para o mundo todo que nós vamos ter um recorde de safra sem saber as condições que nós vamos enfrentar lá no plantio, no desenvolvimento das culturas e na colheita. Gera uma expectativa, às vezes, contraditória daquilo que é a realidade, né? Mas isso a gente tem estamos acostumados
a ver nos últimos anos, principalmente os resultados dessas feiras, né? É uma contradição, né, presidente? Agora, só para poder finalizar com o senhor, é, a safra de inverno está aí, enfim, está sendo colhida, os resultados estão aquém ainda por causa da umidade, por causa do clima, das chuvas das últimas semanas, né? Ao que tudo indica, vão dar uma trégua. Tem a canola também como alternativa, o milho já foi plantado, e custos para a safra de soja, eles estão assustando, estão dentro daquilo que já estava estimado. Está acompanhando isso para a safra, principalmente em soja, presidente? Presidente. O desenvolvimento das safras é normal, né? Faz parte, né? Até porque no Rio Grande do Sul, vamos dizer, o governo federal, os governos não têm muita influência na questão de comercialização de safra. Agora, preocupa bastante, né? A questão dos financiamentos, tá? Vamos fazer justiça, nós não somos aqui para ter posicionamento político contrário ou a favor de nada, né? O que existe são linhas de crédito que nós temos em muitos bancos, né, até de sobra, né, algumas linhas, e outras nós temos limitações. E a outra questão que é muito importante é esse produtor que teve, né, frustração no ano de 22 e no ano de 23. Então, esse produtor prorrogou suas contas e hoje ele está com o seu limite tomado no banco, né? Então, essa é uma condição que nós tínhamos que ter uma construção de uma saída pelo histórico do produtor dentro do banco. Nós tínhamos que ser uma saída convergente, né, no sentido que esse produtor não parasse de plantar por falta de recursos, né? Então, eu vou ser muito objetivo aqui, né? Até pode ter dinheiro, mas essa questão das condições para o produtor acessar o dinheiro, elas estão difíceis, e isso preocupa muito a gente na safra, principalmente na safra de soja. Bom, para finalizar, um recado aí aos cooperados, às cooperativas. O senhor, como presidente da Federação das Cooperativas Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor quer deixar algum recado para as cooperativas e até mesmo para os cooperados que estão nos acompanhando agora no Estado? Olha, a mensagem sempre é de confiança, né? Nós temos uma atividade que nós não temos, é uma indústria a céu aberto, né? As cooperativas são parceiras dos agricultores, né? Claro que nós temos um movimento mundial das cooperativas cada vez serem menor número de cooperativas, isso no mundo todo acontece assim, no Rio Grande do Sul não é diferente, mas nós temos um cooperativismo gaúcho crescendo em participação, em share. Então, hoje, por exemplo, nós temos aí com praticamente 60% da originação do trigo do Rio Grande do Sul está nas cooperativas. Nós temos uma grande expressão no sentido de originação de outras culturas, milho, trigo, né, soja, né? Então, eu acho importante esse papel que as cooperativas cumprem. Claro que nós temos que entender que as cooperativas também, né, as cooperativas agropecuárias, elas estão no resultado da sua sustentabilidade. Se uma cooperativa não tiver resultado, ela não vai ter sustentação. E nós temos feito um trabalho diferenciado no sentido de levar tecnologia, levar assistência técnica, a forma de fazer bem feito, através da rede, a RTC, que é a Rede Técnica de Cooperativas, tá? É uma rede formada por cooperativas, para que nosso produtor tenha mais produtividade. Nós não temos como intervir no preço dos produtos agrícolas, nós não temos como intervir nos preços dos insumos, nós somos tomadores de preço, então nós temos que ajudar o nosso produtor a produzir mais por hectare, a ter produtividade e, com isso, aumentar a sua renda, porque o produtor só vai ter sustentabilidade. A cooperativa só vai ter sustentabilidade se ela tiver resultados positivos constantes. Bom, presidente, só aproveitando, né? A gente sempre tem a última pergunta, mas sempre uma deixa, né? As ferramentas de proteção de preço, de comercialização, os produtores cada vez mais informados, eles estão fazendo uso dessas ferramentas para poder minimizar eventuais variações aí com preços e até mesmo com quebra de safra. O produtor está mais consciente dessa necessidade, presidente? Mesmo nós tivemos uma reunião em Panambi com a presença de 26 cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, onde nós discutimos isso. Tá? Nós discutimos processo aí de mitigação de risco, gerenciamento de risco dos nossos produtores e das nossas cooperativas, né? Claro que a decisão de comprar, de vender, ela é sempre, e assim funciona o processo cooperativo, ela é sempre do produtor.
né? Agora, a gente sempre está mostrando e está tentando modernizar essa relação comercial entre o produtor e sua cooperativa, entre a sua cooperativa e o mercado, para que nós traga, né, ganhos de comercializações mais contemporâneas, mais modernas, mais protetivas, mitigando o risco, para que o produtor, né, nunca perca. Esse é o objetivo. Agora, você sabe, eu vou repetir, que a decisão de vender ou de comprar sempre está na mão do produtor. Tá certo. Muitos desafios, sem dúvida nenhuma, e o produtor adiante, né, no papel de alimentar o Brasil e o mundo, principalmente aí do Rio Grande do Sul, nossos amigos gaúchos produtores. Presidente Paulo Pires, da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, conosco. Eu agradeço a participação, abraço, senhor, a todos os cooperados que nos acompanharam. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que nossas informações, notícias estão disponíveis nos sites, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, também avise os amigos, faça parte do clube de assinantes do T&D. Tá aí, João Batista Olive, né? 19998132915 é o telefone do clube do T&D. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima.